Gente, tá muito difícil querer servir qualquer look no frio que está nessa cidade chamada Vitória, no Espírito Santo. Tá babado. Não tá fácil, não. Mas, só porque eu comecei a reclamar, apareceu uma luzinha na minha janela. E achei que ficou conceito aqui pra você que tá me assistindo no YouTube. Ficou uma estética bem cozy, que é o que a gente ama aqui nesse podcast, não é mesmo? Inclusive, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Na verdade, o primeiro oficial, né? Tirando o episódio piloto que você já deve ter assistido, se você não assistiu. É só você ver o episódio anterior a esse. Um podcast apresentado por mim, Mananda, em que vocês vão entrar aqui no meu mundo, que é o meu quarto, e a gente vai conversar sobre vários assuntos. E desde que eu comecei a pensar nos temas pros episódios, eu já tinha o tema desse episódio muito claro na minha cabeça. Muito claro. E acho que o fato de eu ter demorado tanto pra gravar ele já diz muito sobre o que eu vou falar. Que não é só perfeccionismo. Eu pensei muito bem também na hora de fazer o título desse episódio, que é Perfeccionismo, a Iniciativa e a Falta de Terminativa. Vocês vão entender à medida que a gente for conversando por que o episódio tem esse nome, então vem comigo. Eu tava pensando também como que eu ia começar esse episódio, e me apareceu um momento na minha cabeça que me pareceu muito perfeito pra conversar primeiramente sobre o que é perfeccionismo, o que eu entendo sobre perfeccionismo, e o que acho que você também pode acabar concordando comigo. Na época que eu tava fazendo uma entrevista para um estágio muito importante na minha vida, em 2023, eu fiz uma entrevista em dupla, online, e assim como várias outras coisas na minha vida, eu fui depois contar para os meus pais como é que foi, como que aconteceu, que perguntas que fizeram, apesar de que fizeram muitas perguntas. E aí, eu lembro de falar para eles de várias perguntas e falei que teve uma parte de perguntas sobre, acho que um defeito e um elogio seu, e que a outra que estava fazendo entrevista comigo, ela falou que o defeito dela era perfeccionismo. Nem lembro exatamente o que ela falou depois, mas ela falou que o defeito dela era ser perfeccionista. E meu pai, que já é um homem de 50 anos de idade, que já trabalhou como diretor de empresa durante vários anos, ele falou bem assim, nossa, que resposta horrível que ela deu. Aí eu fiquei assim, como assim resposta horrível? Ele porque todas as vezes que eu fui entrevistar alguém para uma vaga, que eu chego nessa pergunta de defeito e elogio, eu já deixo claro, perfeccionismo não é defeito. E eu lembro, até hoje, assim como várias outras coisas eu remoo na minha cabeça e voltam pra minha mente, eu fico aí ponderando o que significam. Eu peguei essa frase do meu pai e até hoje, quando eu penso em perfeccionismo, eu lembro quando ele falou isso. Que perfeccionismo não é defeito. E aí eu parei pra criar um raciocínio meu sobre certos, não pra todos, entendeu? Sobre certas qualidades, colocando o perfeccionismo então como uma qualidade, porque de fato, se você pensar de forma racional, você querer as coisas de forma perfeita não é um defeito. E você falar isso numa entrevista de trabalho é quase arrogante da sua parte de assumir que, porque você gosta das coisas bem feitas, de tudo que você poderia dizer, isso é um defeito seu, entende? Mas vamos chegar num raciocínio interessante sobre certas qualidades e como às vezes elas chegam expressamente nos nossos defeitos. Vamos pegar alguma outra coisa, que nem pegando o meu caso particular, eu, Maria Fernanda, como uma pessoa extrovertida. Você ser extrovertido no geral para sua vida é muito bom. Você ser uma pessoa comunicativa, você conseguir conversar de boas, você não ter vergonha de falar com as pessoas, de falar em público. 90% do tempo, ser extrovertido é uma grande qualidade. Convenhamos. Mas extroversão demais pode fazer a gente ter um filtro um pouco limitado para aquilo que a gente fala. Por quê? Se eu falo bem, se eu não tenho vergonha de falar, então o meu cérebro às vezes entende que ele pode falar coisas que às vezes não são tão adequadas de serem ditas em voz alta. Vai me dizer você que é extrovertido, que tá ouvindo esse episódio agora, que você nunca se pegou em um momento pensando, meu Deus, que merda que eu acabei de falar, eu poderia ter ficado em silêncio, mas eu literalmente não tenho a capacidade de calar a boca. Porque você é extrovertido. E não que ser extrovertido seja um defeito, mas entende que ele tá diretamente ligado a essa parte sua, que é negativa? O problema aqui não é ser extrovertido, mas é a incapacidade de, às vezes, ter filtro para certas coisas. O que parece que está diretamente ligado. É como se existisse uma área cinzenta ali sobre esse seu qualidade, esse seu defeito, que você, como ser humano, precisa saber controlar sozinho. Aí vamos pegar o outro lado da moeda. Uma pessoa, às vezes, mais tranquila, mais serena, não extrovertida. E talvez não necessariamente introvertida. Mas uma pessoa mais na dela, como a gente costuma dizer. Tive que fechar aqui minha cortina porque o sol no meu braço já não tava dando mais, não. Uma pessoa mais centrada, mais na dela, mais tranquila,
geralmente vai se poupar de muitos conflitos. Porque, comparado a uma pessoa mais extrovertida, que fala mais, que se comunica mais, a pessoa que é mais na dela, ela tem um filtro muito melhor porque ela sabe exatamente a hora de ficar em silêncio. Ela sabe como se resguardar, como evitar conflitos, como apaziguar a situação. Mas aí, se você já é uma pessoa apaziguadora demais, que fala de menos, você também pode, às vezes, perder ótimas oportunidades de se pronunciar, de ter voz e de dizer a sua opinião em horas que, às vezes, você precisa. Claro, tem horas que você não precisa, e eu, particularmente, como extrovertida, tenho um grande problema com isso, de entender que nem tudo me cabe dar a minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que você precisa dar a sua opinião. E você ser muito passivo e calado boa parte do tempo te tira oportunidades muito boas de dizer o que você pensa e de, às vezes, te poupar de situações ruins, porque, às vezes, você ficar calado não é uma coisa que ajuda. Às vezes, você precisa dar a sua opinião, às vezes, você precisa se impor para apaziguar uma situação, mais do que ficar em silêncio. Às vezes, evitar um conflito não vai resolver um problema. Você vai precisar entrar neste conflito para aí sim achar a solução de um problema. Novamente, não estou dizendo que você será uma pessoa centrada e mais tranquila e talvez mais introvertida, vamos usar essa palavra, essa comparação de extrovertido e introvertido. Você ser uma pessoa mais introvertida seja algo negativo, não acho. Não acho que se a gente cria esse paralelo extroversão e introversão, um é necessariamente o defeito do outro. Eu acho que cada um tem o seu benefício de você ser uma pessoa mais extrovertida, de você ser uma pessoa mais introvertida, mas tem suas consequências, assim como qualquer outra qualidade. E às vezes a consequência de uma qualidade é um defeito. É uma coisa negativa. É uma coisa que você precisa estudar em si mesmo e aprender em si mesmo para você melhorar todos os dias. E onde que chega a parte do perfeccionismo nisso? Que é o ponto-chave desse episódio inteiro. De fato, perfeccionismo, vamos no cerne da palavra. Você querer que as coisas estejam perfeitas. Perfeito, a gente sabe muito bem, com uma sociedade funcional, é um conceito utópico. Utópico a gente coloca aqui como algo inalcançável, como algo paradisíaco, como algo que você não vai conseguir alcançar na sua vida nunca, porque a perfeição não existe. Mas você buscar essa perfeição, você buscar esse melhoramento, esse detalhismo, essa atenção aos detalhes, não é uma coisa negativa, concorda? Você querer que as coisas estejam bem feitas, você querer a melhor performance sua, do seu trabalho, dos seus trabalhos de faculdade, de escola, isso não é negativo. Mas aí que tá o problema. Para nós, seres humanos, quando a gente trata de perfeição, eu quero fazer uma coisa perfeita. Eu quero fazer um trabalho perfeito, eu quero fazer uma apresentação perfeita, eu quero usar uma roupa perfeita, eu quero que essa foto esteja perfeita. Eu quero ser uma pessoa perfeita. Isso é baseado em uma régua extremamente individual. E aí que tá o cerne do problema em ser perfeccionista, porque a pessoa perfeccionista não é meramente querer atingir a perfeição. É quando você lembra que a perfeição, ela é um molde extremamente particular e que não necessariamente o ambiente em que você está inserido vai concordar com os seus moldes de perfeição. Por exemplo, então, pensando em uma vaga de trabalho. Continuo não achando que perfeccionismo seja um defeito, tá? Vamos lembrar disso, que é só assim, você ser em excesso pode te levar a esse defeito em específico que eu tô falando agora. Eu sou, eu, por exemplo, que trabalho com design gráfico. Eu tenho meu conceito particular de perfeição quando eu faço meu trabalho. Quando eu faço uma peça, quando eu faço uma montagem, o que quer que seja. Às vezes, o conceito de perfeição que eu tenho não é o mesmo do meu ambiente de trabalho. Da empresa a qual eu estou trabalhando, do chefe ao qual eu estou trabalhando. E isso gera uma frustração inacreditável. De que você tem pra você que isso ficaria 1000 vezes melhor do seu jeito, né? Porque o seu jeito é o que vai ficar mais perfeito quando você tá sendo perfeccionista, quando você tá sendo detalhista. E aí você tem que fazer o que pra você é ruim, ou mais ou menos, ou pior, no geral, porque as outras pessoas não enxergam o que você enxerga como perfeição. Porque as outras pessoas não enxergam o detalhismo e a minúcia que você teve pra estabelecer a sua régua de perfeição. Porque aí vamos pensar também numericamente, né? Uma régua a gente estabelece números. A gente pode falar de forma metafórica, mas vamos falar em números mesmo, né? Vamos supor que a minha régua seja 5 centímetros. E a sua régua é 1 metro. Já é uma puta diferença, 55 centímetros, né? 55? Não. Eu falei bosta. Meu pai deve estar odiando escutar esse episódio que eu falei que 55 mais 5 dá 1 metro.
São 95 centímetros de diferença. Eu fiquei louca porque eu pensei no 60, de tipo 1,60. Sei lá o que eu pensei, gente. Fui burra. Ignorem essa minha gafe. Mas você tem 95 centímetros de diferença para uma régua de 5 centímetros e a sua, de você que tá me escutando, que seja 1 metro, por exemplo. E aí, se a gente tá fazendo, por exemplo, um trabalho em grupo na faculdade. Nossa, essa é a pior hora para você ser perfeccionista na história da sua vida. Você falou pra mim que tem uma régua de 5 centímetros pra fazer uma apresentação, um slide, que seja. E aí eu falo, pô, já tá aqui no máximo da minha régua, 5 centímetros, eu fiz um trabalho muito foda. Aí você que tem a sua régua de 1 metro, você mede assim do lado, você fala, meu Deus, isso aqui não começou nem a ser uma bosta pra ser alguma coisa. Porque da minha régua de 1 metro, tá aqui no início, 5 centímetros, isso aqui não é nada. Não é nem a bosta ainda pra eu começar a dizer que tá uma bosta, entendeu? E aí o problema nessas horas é que, assim, pra pessoa que tem a régua de 5 centímetros, você querer começar a elevar demais, algumas pessoas podem levar de forma positiva. Tipo assim, nossa, essa pessoa quer fazer uma coisa além do que a minha régua tá mandando. Tipo assim, vamos lá, gente, vamos fazer melhor, vamos atingir essa sua régua aí de 1 metro. Vambora, tamo junto. Agora, vai ter gente que não vai gostar. Não vai gostar. Porque vai ver você levando muitas coisas e começar a falar assim, nossa, mas você quer que eu faço igual a sua régua de 1 metro? Que exagero, não precisa disso tudo, não precisa colocar mais. Eu tô sendo muito metafórica com os números aqui, mas só pra você conseguir visualizar na sua cabeça esse paralelo com réguas reais. Mas a pessoa que tem uma régua de 5 centímetros, ela vai olhar pra você querendo levar as coisas e falar assim, não, mas eu quero que isso aqui tenha 30. Ela vai olhar pra você e falar assim, mas não precisa ter 30. Que exagero, que detalhismo desnecessário, que perfeccionismo desnecessário. E aí, voltando, é esse o ponto que é tão frustrante na hora de ser uma pessoa perfeccionista. Porque você quer as coisas na sua régua, na sua medida, do seu jeito. A perfeição pra você é uma coisa extremamente pessoal e sua. Então, quando as coisas não se adequam a isso, pra você dificilmente aquilo vai estar bom. Eu, particularmente, tenho muito esse problema. E aí eu vou falar muito do meu viés artístico agora, porque é a minha melhor forma de exemplificar isso pra vocês de forma pessoal. Porque assim, gente, nos meus projetos audiovisuais, por exemplo, eu sei dizer claramente o que eu não gostei deles. Eu sei perfeitamente hoje, coisas que eu fiz 1 ano, 2, 3 anos atrás, quando eu comecei desde o meu primeiro projeto, lançado em 2022, audiovisual. Eu sei dizer exatamente o que eu não gostei, o que eu faria tudo de novo, o que pra mim tá tudo errado, o que pra mim tá tudo feio. Mas é muito ruim você dizer essas coisas em voz alta, porque às vezes você fez com outras pessoas que acharam que aquilo ali tá perfeito. Porque pra coisas artísticas, geralmente é assim, né? Um audiovisual. Você tem uma equipe de pessoas ali pra te ajudar. Então, pra essas pessoas ficou muito legal, ficou muito massa. Mas aí você olha você sozinho e você fica, meu Deus, isso aqui não chegou na minha régua. Isso aqui não chegou nos meus parâmetros e pra mim isso não está perfeito. E isso gera uma frustração. Isso gera esse sentimento que você fica remoendo, de às vezes você querer ter voltado atrás e ter usado a sua régua, mas você se adequou às réguas de outras pessoas, porque no final das contas, nem tudo vai ser perfeito. Você mesmo com sua régua de 1 metro, você às vezes não vai alcançar aquilo que a sua régua quer estabelecer. Agora eu vou parar de usar essa analogia das réguas, eu juro. E aí, pensando numa perspectiva individual, fazendo uma breve relação de novo com a parada das réguas. Por mais que eu tenha uma régua de 1 metro, 2 quilômetros, quanto maior ela é, dificilmente eu vou chegar naquele final dela. A realidade é que ninguém chega na régua final do seu conceito de perfeição. Ninguém consegue realmente atingir o que si próprio considera como perfeito. Quando nós somos pessoas detalhistas, com aquilo que a gente gosta, com o nosso trabalho, com aquilo que a gente escreve, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, a gente sempre vai achar uma coisa pra reclamar. Sempre. E pior ainda é quando você não só acha defeito no que tá pronto, mas aquilo que nem foi feito ainda também. E aí que entra a questão de iniciativa e terminativa. E por que perfeccionismo é uma coisa tão próxima de um defeito? Ela tá ali muito próxima e ela pode ser realmente algo que às vezes te boicota em muitos aspectos da sua vida. Porque perfeccionismo, como eu já mencionei, não tá exatamente só no produto final, mas tá no processo. E se eu encontro empecilhos nesse processo, num processo artístico, num processo de trabalho, no processo de
relacionamento, na hora de eu fazer uma viagem, na hora de eu comprar uma coisa, se não tá exatamente da forma como minha régua pessoal estabeleceu, às vezes eu não vou nem começar. Às vezes eu não vou conseguir nem ter a capacidade de começar alguma coisa. Ou pior, você vai começar. Você vai ter estabelecido todos esses seus parâmetros. E quando você perceber que você não foi exatamente perfeito como você queria, você não acaba. Você não termina. Eu comecei esse livro, eu consegui ler 10 páginas em um dia, eu cheguei uma semana depois, eu não consegui ler mais nada. Aí eu larguei o livro completamente. Isso, de certa forma, é essa mania procrastinadora que o perfeccionismo pode te gerar. E aí eu tô entrando num viés também muito psicológico, eu não sou nenhuma especialista no assunto. Novamente, isso aqui é uma coisa muito pessoal minha, pra querer trazer um pouco mais de realidade ao que é o perfeccionismo. Que, de fato, não é um defeito, mas que, como a gente já entendeu aqui, também não é mil maravilhas você ser uma pessoa perfeccionista. Assim como não é mil maravilhas você ser uma pessoa extrovertida, não é mil maravilhas você ser uma pessoa prestativa, por exemplo, porque às vezes as pessoas podem passar por cima de você. A gente tem vários exemplos que a gente poderia mencionar aqui sobre qualidades que podem nos prejudicar em algum momento. E eu acho que o perfeccionismo tem a ver com isso, não só com essa frustração de, às vezes, não ter produtos finais da forma como a gente gostaria, mas, às vezes, o perfeccionismo nos limitar a ter um produto no final das contas, a criar qualquer coisa. E acho que se você é artista e tá me assistindo agora, você tá entendendo perfeitamente o que eu tô te falando. Vou trazer de novo pro meu caso pessoal, do audiovisual. O meu primeiro projeto que eu fiz, ele foi de uma qualidade muito profissional. Porque eu tive muita ajuda, porque eu tive muito suporte, eu tive pessoas da área que me proporcionaram equipamentos e um auxílio específico que me ajudou muito a fazer com que o projeto acontecesse, do meu primeiro curta-metragem. Hoje, com a régua que eu tenho daquela época, e mesmo enxergando os defeitos que eu fiz lá atrás, é muito difícil querer aceitar que eu possa fazer um projeto audiovisual que não tenha a mesma qualidade técnica que tinha 3 anos atrás. Que eu tenha que, às vezes, renunciar muitas coisas porque, às vezes, não tenho a mesma ajuda, não tenho o mesmo dinheiro, não tenho o mesmo tempo. E aí você acaba se tolhindo e colocando tantas barreiras que, por mais que você já tenha começado lá atrás, agora a sua régua já está muito alta. Porque se você começou muito bem, ou mesmo se você não começou tão bem assim, mas você começou e você vê que o que daqui pra frente não vai ser tão perfeito quanto o que você acha, é difícil você ter terminativa. E terminativa aqui é uma palavra completamente inventada, tá? Que inclusive eu acho que também foi uma coisa que meu pai já me falou sobre a importância de ter iniciativa, mas de também ter terminativa. De você saber que quando você começou uma coisa, por mais que ela não seja perfeita, você tem que continuar até você terminar. E aí eu, obviamente, tô falando do meu caso pessoal, né? Óbvio que às vezes se você vê uma situação em que, não tá dando, isso aqui não tá como eu queria, não tá nem minimamente como eu queria, eu vou parar, sabe? Isso é uma coisa completamente pessoal sua. Mas eu também acho que a gente tem que pensar muitas vezes antes de desistir e antes de terminar alguma coisa. Porque se você começou, você já fez a parte mais difícil. Isso é o que todo mundo me fala, por exemplo, quando eu falo do meu curta. Que eu falo dessas dificuldades de querer atingir esses parâmetros pessoais, técnicos, estéticos, e que eu sinto que no presente momento eu não vou conseguir atingir. Eu tenho pessoas que viram e falam pra mim, Maria Fernanda, você já fez a parte mais difícil, que era começar. O mais difícil é começar. Você desprender do seu tempo, desprender da sua energia pra fazer uma coisa que você nunca fez antes e começar. O que vier daqui pra frente já é lucro, porque você já começou. Qualquer sonho que você tenha, qualquer meta que você tenha, o mais difícil não é a parte final. É você começar. É você começar a estudar, é você começar a trabalhar, é você conseguir o seu primeiro emprego, é você passar em uma prova muito importante, é você entrar em uma empresa que você gostaria muito de entrar, você se mudar pra um lugar que você queria muito se mudar. Eu, por exemplo, gente, pelo amor de Deus, o tanto de gente que eu vejo que se mudou da minha cidade pra ir pra São Paulo e porque não foi exatamente como quis, voltou pra Vitória, na verdade não é tão grande assim, mas eu tenho alguns exemplos e por mais que as pessoas não admitam isso, quando a gente se depara com esses casos, é uma coisa que acontece. Existem pessoas que se arrependem de se mudarem pra certos lugares e não terem atingido exatamente o sonho que elas esperavam.
É uma frustração, porque você criou aquela régua na sua cabeça de como seria a experiência de morar em outro estado, morar em outra cidade, morar em outro país. E aqui eu falei de Vitória, São Paulo, mas eu conheço até pessoas, às vezes, do interior que se arrependeram de vir para a capital, ou pessoas do Brasil que se arrependeram de se mudar para o exterior, porque não foi exatamente do jeito que elas idealizavam. E não tô dizendo que tá errado você idealizar. Eu acho que a vida é feita de idealizações e de sonhos e de metas a serem cumpridas. Mas é da gente lembrar aquela clássica frase que é muito clichê, mas que é a verdade. A gente tem que saber gostar dos processos. E não só necessariamente gostar, mas ser grato. Porque, de novo, o difícil você já fez que foi começar. Acabou. Você começou a ir na academia, você começou o seu trabalho novo, você começou a faculdade que você queria. É isso, daqui pra frente vai continuar sendo difícil. Vai ser difícil e você não vai fazer exatamente aquilo que você queria, você às vezes não vai tirar a nota que você queria, não vai fazer o trabalho que você queria, não vai pros lugares que você queria, não vai ter o dinheiro que você quer. Mas só você sabe, na sua régua de perfeccionismo, aquilo que você é capaz de atingir. E você não vai saber o que você vai conseguir atingir se você não continuar e se você terminar no meio desse processo. Se você terminar no início logo depois de ter começado. É muito melhor, e isso também é uma frase muito clichê, mas é muito verdade. É muito melhor você se arrepender de ter feito alguma coisa do que se arrepender de nunca ter feito em primeiro lugar. Ou às vezes se arrepender de ter começado, mas de não ter persistido, não ter continuado e ver às vezes outras pessoas que persistiram, mesmo dando merda, mesmo dando uma bosta, e que às vezes conseguiram exatamente aquilo que você queria. Porque você se impôs uma régua, porque você se impôs limites e se tolhiu, a ponto de que você não soube enxergar o seu perfeccionismo como uma ferramenta de aprimoramento, mas como uma barreira que te tolhiu. Um escudo, uma parede que te bloqueia de tudo aquilo que você seria capaz de conquistar. E que às vezes você só não se permitiu. Então, voltando para o que a gente falou lá no início, eu realmente não acho que o perfeccionismo seja um defeito. Não acho. Eu acho que isso está muito de como a gente enxerga os nossos traços, as nossas qualidades, como nós somos. Entendeu? É tudo, no final das contas, analisar a nós mesmos é uma questão de perspectiva. Porque eu também poderia te dizer que ser extrovertido é uma coisa ruim, porque ser extrovertido você é um boca de sacola, porque você não cala a boca um segundo, porque você fala demais, porque já teve gente que quis falar isso pra mim. Não diretamente pra mim, quis falar de formas a me ofender, de forma mais, como é que eu digo, gente? Anônima, mas já escutei pessoas querendo relativizar a minha característica pessoal de ser extrovertida de forma a me deixar mal, pra que eu enxergasse aquilo como um defeito, mas eu falo não. Eu sou extrovertida, eu assumo isso, e por mais que eu saiba das dificuldades que eu possa ter por ser assim, pela dificuldade de calar a boca, pela dificuldade de ter filtro, de às vezes eu não saber ficar quieta quando eu preciso, eu ainda enxergo tudo de positivo que existe por trás disso. E acho que pro perfeccionismo funciona mais ou menos da mesma forma. Tá nas suas mãos enxergar o perfeccionismo como algo que vai te limitar e não te permitir de ter terminativa ou mesmo iniciativa, ou como algo que vai te aprimorar para você ser uma pessoa, um profissional, um filho, uma mãe, uma irmã, um chefe, cada vez melhor. Então, vou trazer, por exemplo, o que eu trouxe lá no início, da entrevista de emprego. Será que se hoje te perguntassem sobre um defeito e uma qualidade sua, você diria que perfeccionismo é o seu defeito ou a sua qualidade? E é com esse questionamento que eu termino o episódio. E eu espero muito que vocês tenham gostado, porque, como eu falei, era um tema que eu tava querendo já, desde que eu comecei a idealizar o podcast, trazer aqui pra vocês. E que, de fato, eu procrastinei muito pra gravar. Porque, ainda mais como um projeto que é muito especial pra mim, e que agora já fazem mais de 6 meses que eu tenho idealizado ele, agora que eu tô lançando em agosto, é muito difícil pra mim, às vezes, gravar um episódio e ele não sair exatamente como eu gostaria. E talvez quando eu começar a editar esse episódio, ele não vai sair exatamente como eu queira. Mas no final das contas, tá tudo bem. Porque eu tô aqui me esforçando, me dedicando e começando. Coisa que eu sei que é difícil, uma coisa que às vezes me dói, de às vezes eu não começar exatamente do jeito que eu queria, mas já começo feliz porque eu sei que eu já tô fazendo a parte mais difícil. E o que vier daqui pra frente é de fato lucro e é aprendizado e é oportunidade de tornar uma coisa não exatamente perfeita, porque como a gente já falou, não é possível chegar na perfeição, mas minimamente próximo daquilo que eu, Maria Fernanda,
acho muito bom e que eu acho que vocês, como meu público, vão gostar também. Então, se você gostou desse episódio, eu te convido a você que tá no YouTube, seguir a gente aqui no YouTube e ativar o sininho para receber notificações de novos episódios. E você também que tá no Spotify, se você segue a gente no Spotify, ele entende que você quer receber novos episódios, então não deixe de seguir a gente nos dois. E se você quiser outras informações sobre episódios, datas, modificações e outras interações legais, você pode me seguir no meu Instagram pessoal, que é @mafe, M-A-F-E, .mar. Mar de oceano mesmo, igual se fala. Na verdade é mar de Martim, mas fica bonitinho .mar, né, gente? Então, novamente, se você quiser me seguir para novas atualizações, é só me seguir no Instagram, @mafe.mar, que lá eu falo de outras informações interessantes aqui sobre o quarto da Mananda. E eu te espero em um próximo episódio, ou no Spotify, ou no YouTube.